as nossas crianças que quiserem desenhar. Domingo passado eu recebi um monte de desenho jóia. Vocês não têm noção como que essas crianças são talentosas em ilustrar a pregação ali. Hoje, o desenho vai ser o seguinte. Vocês vão desenhar uma batalha. E a batalha tem dois times, né? De um lado nós temos o time de Deus e de outro lado nós temos o time das trevas. Eles estão lutando. Tá bom? Então é um time do bem e um time do mal. Tá bom? O time do mal tá feio, tá com sem dente, orelha caída, os orcs. E o time do bem são os elfos. Tá bom? Beleza? Ficou legal, hein? Irmãos, nós adultos, se você que é adulto e quiser desenhar também pode, tá? Atos, capítulo 13, nós vamos observar aqui uma parte daquilo que é chamado de batalha espiritual. E nós temos aqui um texto bastante importante, é um texto que nos mostra ali a primeira igreja missionária. Nós temos aqui uma igreja modelo em relação a missões. Atos capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 12. Temos seguido aí essa série de mensagens em Atos, e aqui nós estamos bem na metade do livro. Então já nos encaminhamos aí para a segunda parte do livro de Atos, tá? Temos caminhado bem. Diz assim a palavra do Senhor, Atos, capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha, até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis, aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado pelo dia do Senhor. De verdade, esse dia é um dia que alivia a nossa alma. É refrigério ao nosso coração. É um dia de deleite, Pai. E nós pedimos que assim também seja nesse momento na pregação da Tua palavra. Que nós possamos Te adorar, ouvindo a Tua palavra, crendo, ó Deus, na Tua direção para nós e sendo também transformados pelo Teu Santo Espírito. Nos abençoe, nos ilumina. Precisamos de Ti. Oramos assim para a glória de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, esse é um texto, como eu disse, muito importante. A igreja de Antioquia, ela foi uma das igrejas mais importantes. Se a gente parar para pensar, nós vamos entender a igreja de Jerusalém como a primeira igreja, a igreja mais importante até o momento, mas Antioquia começa a tomar a frente.
Se a gente parar para pensar, Deus ele tem um propósito, Deus ele tem um plano de anunciar o nome de Jesus às nações, de levar o evangelho a toda criatura, aos confins da terra. E não será a igreja de Jerusalém que vai agir dessa forma. Jerusalém vai ficar mais restrita ali aos judeus. Mas a igreja de Antioquia ela vai ser um modelo de igreja missionária. Essa igreja, então, ela vai avançar nesse sentido, anunciando o evangelho aos confins da terra. A igreja de Antioquia, nós vimos como ela passou ali por um verdadeiro avivamento. Ali houve evangelização abundante, houve conversões em massa e havia um farto ensino bíblico, onde Barnabé foi enviado de Jerusalém para dar conta daquele trabalho, para sustentar, para alavancar, para levantar líderes ali. E Barnabé não estava dando conta. E ele se lembrou de Saulo e foi até Tarso, chamou Saulo para ajudá-lo ali a discipular aquele povo. E eles passam ali, então, bastante tempo anunciando a palavra de Deus, ensinando aquela igreja, discipulando aqueles irmãos. E nós chegamos aqui no momento onde essa igreja agora envia os seus missionários. O que havia acontecido antes era o quê? Momento de perseguição, o povo de Deus se espalhou e anunciava o evangelho nesse mesmo momento em que iam pelas cidades. Mas agora não, agora é um plano missionário. O Espírito Santo está guiando essa igreja, chamando, convocando seus missionários, capacitando e enviando esses homens para uma missão específica. Anunciar o evangelho, em especial na ilha de Chipre e na região ali. Então é isso que nós vemos aqui. Então essa é uma igreja modelo em vários sentidos e também uma igreja modelo para o envio de missionários. Nesse texto nós temos o que é chamado de a primeira viagem missionária de Paulo. Então perceba a mudança que está acontecendo aqui no livro de Atos. Pedro começa a ficar em segundo plano. E Saulo, que vai receber o nome de Paulo agora, ele vai levar o evangelho aos confins da terra. Então esse é um texto importantíssimo, onde nós vemos aqui uma missão planejada, a missão estrangeira ali, onde o Espírito Santo está levando a sua igreja a isso. Deus salvando pessoas através da igreja, através do seu povo. Isso é importantíssimo, eu tenho retomado e falado isso constantemente. Deus salva as pessoas soberanamente. Deus não precisa de mim, não precisa de você para salvar ninguém. Mas Ele usa a nossa vida, Ele usa a nossa boca, Ele usa a igreja para que o nome de Jesus seja exposto, para que a palavra de Deus, o Evangelho, seja anunciado. Então é um privilégio sermos povo de Deus, é um privilégio anunciarmos o Evangelho. É um privilégio confrontarmos os pecadores com a palavra de Deus, com o evangelho da salvação. Entenda isso como um privilégio. O texto inicia aí no verso 1 dizendo que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E aí então lista aqui 5 nomes desses homens. Primeiro, Barnabé, nós já conhecemos. Barnabé era natural da ilha de Chipre, e a primeira missão então será para Chipre, né? Ele foi enviado pela igreja de Jerusalém para alavancar aquela igreja ali em Antioquia, para supervisionar a obra, aquele grande crescimento, aquele avivamento que estava acontecendo ali no meio dos gentios. O segundo nome aqui, listado no verso 1, é Simeão, por sobrenome Níger, ou Níger. Simeão era um nome muito comum, e aqui então se acrescentaram um sobrenome, um apelido para esse homem. E a ideia de Níger é de negro. Então a ideia é que esse homem era um negro, era um africano no meio do povo de Deus ali na igreja de Antioquia. O outro nome é Lúcio de Cirene. A cidade de Cirene é uma cidade hoje, uma cidade arqueológica, também no norte da África. Então nós temos aqui 2 homens provavelmente africanos. O outro nome, Manaém. E aqui a nossa tradução traz como Colasso de Herodes. A ideia é que Manaém foi alguém que foi criado junto com Herodes. E aqui não é o Herodes que morreu anteriormente, mas é Herodes Antipas, como vai dizer aqui o tetrarca. Então, esse Manaém foi alguém criado na corte, foi alguém criado com famílias ricas ali. E, por fim, o nome
Saulo. Então nós temos nessa igreja uma variedade bela de pessoas servindo ao Senhor. 2 homens africanos, temos aqui alguém que foi criado no palácio, e temos Saulo e Barnabé. E Saulo, um ex-perseguidor, um fariseu. Olha a diversidade no meio dessa igreja. É maravilhoso, isso aqui é o Evangelho. E o que une esses homens, tão diferentes, tão distantes, socialmente, economicamente, o serviço ao Senhor. Eles servem a Deus. Eles foram chamados para servir ao Senhor, foram capacitados por Deus para servirem ao Senhor. Essa é uma igreja plural, em questões de raça, níveis sociais, pessoas de continentes diferentes, criações diferentes, social e economicamente também diferentes. Essa é uma das belezas da igreja. Idades diferentes. Eu costumo dizer, temos até flamenguistas no nosso meio. Mas o que nos une aqui nesse lugar é o Senhor Jesus Cristo, é o amor a Deus. E nós somos considerados irmãos. Eu gosto de pensar nisso. Eu tenho mais contato e mais comunhão com membros da igreja do que pessoal da minha família de sangue. E essa é a família que vai permanecer. A família da fé, que será por toda a eternidade. Então esses homens tinham em comum que eles eram servos de Deus e serviam ali aquela igreja, estavam ali servindo aquela igreja, eles abençoavam aquela igreja com seus dons e seus talentos. O texto fala de profetas e mestres. Lucas não diz aqui quais desses homens eram os profetas e quais desses homens eram os mestres. Ele diz que haviam profetas e mestres e ele coloca 5 nomes. Há uma dificuldade da gente às vezes entender o que é o profeta e o que é o mestre. Sabemos que os dois dons, por assim dizer, trabalham com a palavra de Deus. O profeta, ele anuncia a palavra de Deus, ele leva a palavra de Deus, muitas vezes naquele tempo com uma revelação específica de Deus, como Ágabo, que deu a entender sobre a fome que viria em Jerusalém, a região de Jerusalém, a grande fome. E mestres são aquelas pessoas que conseguem explicar a palavra de Deus, explicar as doutrinas de Deus de uma maneira fácil, de uma maneira mais simples. Quando a gente olha, por exemplo, o Antigo Testamento, nós vemos a ideia do profeta muito mais clara do que no Novo Testamento. E é um texto bastante interessante em Jeremias, capítulo 1, quando Deus chama Jeremias, que ele diz o seguinte, verso 9 e 10. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. O Antigo Testamento nos mostra o profeta como alguém que fala a palavra de Deus, que a palavra de Deus está em sua boca. E aqui no chamado de Jeremias, nos é dito aí que ele vem como profeta, que ele foi constituído antes de nascer, desde o ventre materno. E ele tenta colocar algumas desculpas para Deus. Não, Senhor, eu sou novo demais. E Deus não fala que você é novo, porque você vai falar. Onde eu te mandar, você vai. E a palavra que eu colocar na sua boca, você vai dizer. E aqui então diz que um dos papéis desse profeta, especial o profeta Jeremias, não era só plantar, mas era também arrancar. Não era só construir, mas era derrubar. E essa parte do profeta, esse lado do profeta, quando ele arranca alguma coisa, ele derruba alguma coisa, e o profeta não é alguém querido no meio do povo de Deus. Porque ele vai botar o dedo na ferida. Porque ele vai apontar o pecado. Não é à toa que João Batista perdeu a sua cabeça. Não é? Profetas são alguém, não somente prediz o futuro, tem essas visões do futuro, mas era alguém também que confrontava com a palavra de Deus. E o mestre é aquele que traz o ensino, as explicações, as doutrinas, é um teólogo, é alguém com facilidade no manejo da palavra de Deus, é um mestre da lei, não como os fariseus, mas como um professor da Bíblia ali. Efésios capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo nos fala de pastores e mestres como um só ofício, pastor-mestre, como se ele dissesse
pastor barra mestre. Ou seja, o pastor, ele é um mestre. Alguém que pastoreia o povo de Deus é alguém que ensina o povo de Deus. Então, naquela igreja, haviam profetas e mestres. E eles serviam, então, ao Senhor. Eles adoravam a Deus. A palavra que servir, verso número 2, servindo eles ao Senhor. Aqui a gente não sabe se Lucas está dizendo que somente esses homens aqui estão servindo a Deus, né? Que nesse ponto aqui ele está descrevendo o serviço deles, ou o serviço de toda a igreja. É mais provável que o Lucas esteja dizendo, olha, aquela igreja estava servindo a Deus. E essa palavra que ele usa, servir, aqui, é a mesma palavra do Antigo Testamento para adorar. Então Lucas faz um traço de continuidade com o Antigo Testamento. Aquilo que os sacerdotes faziam, aquilo que os levitas faziam, que era a adoração, Lucas traz como é o povo de Deus em adoração, servindo ao Senhor. Então nós aqui hoje estamos servindo a Deus, estamos adorando a Deus, estamos cumprindo o nosso papel de sacerdotes, de levitas, de homens consagrados, um reino de sacerdotes separados desse mundo para servirmos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Eles então estavam servindo ao Senhor. A ideia é que toda a igreja servia ao Senhor, adorava ao Senhor. E aqui então acrescenta no verso 2 que eles estavam jejuando. O jejum é uma prática comum na Bíblia. Não é uma prática comum, muitas vezes, no meio cristão. Mas na Bíblia é uma prática comum. Antigo e Novo Testamento nós vemos sobre jejum. O jejum ele tem várias funções. Normalmente o jejum era convocado em momentos especiais, momentos específicos, momentos de guerra, momentos de calamidade, momentos de dúvidas, momentos onde a gente não sabe para onde ir. A pessoa jejuava para buscar a direção de Deus. O jejum também serve para nos ajudar na nossa vida de santificação. O jejum é uma ferramenta que procede de Deus e nos ajuda na mortificação da nossa carne. O jejum sempre será associado à oração. Não adianta jejuar e não orar. É jejum e oração. Jejum e oração. Jejum e oração. Muitas vezes a pessoa está presa em algum pecado, muitas vezes a pessoa está escravizada por algum pecado e é cristão. Existem pecados escravizadores. E ela vai precisar de uma força que ela não tem, que não está nela. Não dá conta. Não vai se libertar. A não ser que Deus intervenha, a não ser que o poder de Deus venha sobre a vida dessa pessoa. E o jejum ajuda nesse processo. O jejum é como se fosse uma vitamina espiritual para nós. Vai nos ajudar a entender mais as coisas de Deus, a ler a Bíblia com mais sensibilidade, a orar com mais profundidade. O jejum, como diz um pregador, teólogo chamado John Piper, significa fome de Deus. Deus, eu não tenho fome de pão, eu não quero pão, eu quero o Senhor. Deus, eu não quero comida material, eu quero comida espiritual, eu quero Jesus Cristo, eu estou com sede, eu estou com fome. Dá-me do teu Filho, dá-me de Jesus Cristo. Então o jejum ele funciona na nossa vida dessa forma, o jejum feito adequadamente, ele nos ajuda no nosso processo de santificação. É uma bênção. Nós não temos essa experiência. Por exemplo, Tiago, na sua epístola, ele fala da língua, né? Que aquele que domina a língua consegue dominar todo o corpo. A língua é um órgão pequeno, mas quem é que consegue controlar a língua? Né? A língua é igual fogo. Mas aí ele fala assim, se alguém consegue controlar a língua, controla o corpo todo. Assim como o cabresto controla o cavalo, o leme controla o navio grande, o leme é pequeno, quem controla a língua controla o corpo todo. Da mesma forma, a gente poderia dizer, não, aquele que controla o estômago consegue controlar também outras áreas da vida. Aquele que renuncia a algo que é bênção da parte de Deus, algo que é lícito, ele vai ter mais forças para negar algo que é pecaminoso. Ele vai ser fortalecido na sua vida espiritual, fazendo da maneira correta. Há momentos que nós precisaremos jejuar, há momentos que nós precisamos matar a nossa carne, nós precisamos buscar a direção de Deus. Essa igreja, então, estava jejuando, servindo ao Senhor em adoração, cultuando a Deus, mas também jejuando. E nesse momento, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. É provável que algum desses profetas, então, foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, e fala aqui da parte do Senhor. Me separa aí
Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Pode ser que o Espírito já estava trabalhando no coração de Barnabé e Saulo, mas agora ele externa isso usando algum outro profeta aqui. Verso número 3, então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aquela igreja então consagra aqueles homens, estende a mão sobre eles e os envia, os ordena como missionários. Eles são separados agora pelo povo de Deus para essa obra. E ao estender a mão sobre eles, a igreja está dizendo, nós estamos juntos aí nessa missão. Nós temos um compromisso com vocês. Não é simplesmente enviar o missionário e deixar ele lá e... Não. Estamos juntos, estamos unidos. Nosso braço vai junto. Essa é a ideia que nós temos aqui, então, nesse verso. Então, verso 1, 2 e 3, nós temos aí esse comissionamento de Barnabé e Saulo. O texto avança, dizendo aí, verso número 4, que eles foram enviados pela igreja. O que diz aí o texto? Nós somos presbiterianos, vocês têm que estar com a Bíblia na mão. Enviados pelo Espírito Santo. A direção é do Espírito Santo. Quem pôs as mãos foi a igreja. Quem está enviando também é a igreja. Mas Lucas tem um olhar mais alto. Ele diz, isso é obra do Espírito Santo. Missão é obra do Espírito Santo. A ordenação de alguém é obra do Espírito Santo. O chamamento de alguém é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo dirige a igreja. O Espírito Santo governa a sua igreja. Então, nós temos aqui uma igreja modelo em vários sentidos. Nós poderíamos dizer que essa é uma igreja cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando, ele está sendo citado aqui diversas vezes. É o Espírito Santo que diz, me separa aí. Barnabé e Saulo, verso 2. Verso número 4, eles são enviados pelo Espírito Santo. Lá na frente, verso 9, Paulo vai estar cheio do Espírito Santo. Alguns entendem que o livro de Atos não seria Atos dos Apóstolos, mas os Atos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem de fato impulsiona a sua igreja, quem motiva a sua igreja, quem leva a igreja adiante, e em especial em fazer missões. Não procede do ser humano. Isso não é obra da carne, mas é obra do próprio Deus. O Espírito Santo está dirigindo aqui a igreja. E a pergunta que nós podemos fazer como igreja é se nós temos ouvido a voz do Senhor, se nós temos discernido o que Deus tem para nós como igreja, como congregação, para onde Deus tem nos direcionado, o que Deus tem feito no nosso meio. Se a gente parar para pensar, será que, por exemplo, as escolhas que nós fazemos ao selecionar um livro para estudar, as pregações em série, a ideia de termos grupos pequenos, será que isso é coisa de homem? Ou será que é o Espírito Santo nos guiando? Será que é o Espírito Santo dirigindo a sua igreja? Creio dessa forma. Creio dessa mesma forma. O Espírito Santo de Deus nos guiando como igreja. Eles são então enviados. Lucas não diz aqui que eles foram enviados pela igreja, mas sim pelo Espírito Santo, como eu acabei de dizer. Então, é o Espírito Santo que tem esse interesse de anunciar o nome de Jesus. Deus está em missão. Deus está usando a sua igreja para anunciar o nome de Jesus, para que outras pessoas sejam salvas. E ele faz isso através da igreja, mas é ele quem faz. Ele é o autor principal da salvação. Então, o chamado ao ministério não procede de homens, procede de Deus. Deus chama, Deus converte, Deus capacita, Deus sustenta e Deus envia os seus servos. Aqui nós temos então esses irmãos, Barnabé e Saulo, sendo enviados para a ilha de Chipre. E aqui nos diz, verso 4, que eles desceram para Seleucia. Seleucia era o porto mais próximo de Antioquia. E eles vão para lá e de lá navegam para a ilha de Chipre. E eles chegam então na cidade ali, ou na região de Salamina. E eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas.
E aqui Lucas acrescenta um detalhe, que eles tinham também João como auxiliar. Aqui é João Marcos, que lá na frente vai deixar a missão e vai voltar para Jerusalém. Mas o verso 5 aqui nos mostra um plano que os missionários vão usar, de se aproximarem das pessoas através das sinagogas. Então, mundo afora, haviam várias sinagogas. E quando Paulo chegava em uma cidade, o primeiro lugar que ele procurava era a sinagoga. E ali ele tinha já um ponto de contato. Ele chegava para os judeus e, a partir dali, primeiro os judeus e depois os gentios. E com os judeus, ele ensinava que Jesus Cristo é o Messias prometido do Antigo Testamento. Então ele chegava na sinagoga, sendo judeu, sendo rabino, sendo fariseu. O pessoal, não, pode falar, toma o microfone aí e fala. E ele então, a partir daí, começava a evangelizar os judeus, mostrando pela Escritura que Jesus é o Messias prometido. Então, vocês conhecem o Antigo Testamento, vocês sabem que os profetas falaram sobre o Messias, o filho de Davi. Está aqui o filho de Davi, Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. E a partir daí, então, se tinha algum sucesso, ele mantinha ali alguns judeus, senão eles iam para os gentios. Então, essa é uma estratégia, e nós podemos pensar também na nossa vida como uma estratégia de evangelização. Pessoas que nós já temos contato, pessoas que nós já conhecemos, pessoas que nós temos pontos em comum para, a partir daí, evangelizarmos essas pessoas. Como eu falei, verso 5 acrescenta aqui João Marcos como auxiliar. Então, João, ele não é descrito aqui como alguém que estava lá na igreja de Antioquia, ele não era profeta, não era mestre. Aqui ele está ajudando os dois missionários aqui como um servo. Verso de número 6, diz aí que eles atravessaram toda a ilha. A ilha de Chipre é uma ilha grande, tem 223 quilômetros de comprimento, 96 quilômetros de largura. E eles saem, então, de Salamina para Pafos, atravessando toda a cidade. Pafos era onde o governador ficava. Chipre era parte do Império Romano. E o Senado romano, os senadores, então, escolhiam o governador e colocavam ali naquela cidade para governar a ilha. E aqui, então, na cidade de Pafos, era onde esse governador estava. E aí diz aí para nós, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu. E aí entra aqui agora a ideia da batalha espiritual. Um falso profeta, certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. O nome Bar Jesus significa filho de Jesus, ou filho de Josué, o qual estava com um procônsul. E aí Lucas dá o nome do procônsul, Sérgio Paulo. E para aqueles que gostam de história, de arqueologia, encontraram achados arqueológicos com escrito bem nesse lugar, em Pafos, o nome Quintus Sérgio Paulo, que governou exatamente nessa época. Interessante, a gente não precisa de artifícios humanos para crermos na palavra de Deus, mas eu acho interessante quando nós encontramos pontos em comum, né? Recentemente, teve uma baleia que engoliu um surfista lá, alguém viu isso? A internet proporciona essas coisas, né? Então, nós temos achados arqueológicos que nos ligam aqui, que ligam esse Sérgio Paulo nessa época, quando Cláudio era o imperador. E aqui, então, diz que esse Sérgio Paulo, procônsul, governador da ilha, era um homem inteligente. E o que acontece? Naqueles tempos, os governadores eles não queriam agir contra os deuses, né? Eles queriam a bênção dos deuses para poder governar. Por exemplo, nós temos Faraó na época de Moisés, e na corte de Faraó tinham vários mágicos, vários magos, não é? No tempo também da Babilônia, Nabucodonosor, tinha os sátrapas lá que ajudavam também a discernir as coisas, adivinhando sonhos, visões, dando conselhos aos reis, aos governantes. É alguém que estava ali. Então, esse Bar Jesus, ele havia sido contratado por Sérgio Paulo para ser o seu conselheiro espiritual. E é interessante porque hoje a gente pensa assim que não acontece essas coisas, né? Mas não se engane, não tem como a gente tirar a religião de um ser humano. Aquilo que ele crê é o que ele é. Se ele crê em reencarnação, ele vai viver dessa forma. Se ele crê no Senhor Jesus, ele vai viver dessa forma.
Por mais que ele não tenha um conselheiro ali, alguém específico nos nossos dias, mas a religião, a fé, guia a pessoa. A cosmovisão que ela tem, como ela enxerga o mundo de verdade, vai guiar os passos, as decisões, os juízos da pessoa. E aqui então esse Sérgio Paulo tinha esse homem aqui como um dos seus contratados ali. E Lucas diz que ele era judeu, mas mágico. Aqui já há um contrassenso, porque o judeu, ele é alguém que, lendo o Antigo Testamento, ele vai ver que Deus condena a magia. Mas esse Bar Jesus aqui, ele não está nem aí para isso. A ideia é que quanto mais distante de Jerusalém, mais frouxo é a obediência aos mandamentos. Não é? Quanto mais próximo ali de Jerusalém, do centro, do templo, as pessoas são mais obedientes e mais severas às leis, os judeus, né? E aqui esse homem, então, lá distante, contratado, falso profeta, de nome Bar Jesus, estava ali com o procônsul. E o procônsul, então, verso número 7, ele chama Barnabé e Saulo, porque ele queria ouvir a palavra de Deus. O texto diz que ele era alguém inteligente. Aqui não diz que tipo de inteligência era essa, mas pode ser que ele... chegou uns caras aí falando sobre o Messias, falando sobre Cristo. Eu quero ouvir. Eu quero discernir esse negócio, eu quero aprender um pouco sobre isso. E aí, Bar Jesus, o que ele pensou? Se o governador vira cristão, eu perco meu emprego. Então, ele então começa a se opor à mensagem do Evangelho. Verso número 8, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. E ele procurava, então, afastar da fé o procônsul. Então perceba que há uma batalha espiritual aqui. A palavra de Deus é pregada, é anunciada, e ela incomoda o reino das trevas. Nós temos aqui dois personagens. Nós temos o procônsul, que está interessado em ouvir a palavra de Deus, e no final vai dizer que ele vai crer na doutrina, na palavra do Senhor. Mas nós temos alguém que se opõe ao Evangelho. E assim é também quando nós pregamos a palavra de Deus. Algumas pessoas vão se opor a nós. Algumas pessoas vão fazer oposição aberta na pregação do Evangelho. Certa vez, estava evangelizando, e aí comecei a evangelizar no meio de uma roda de 4 homens, e aí comecei a falar de Jesus, e tinha um que estava extremamente agoniado com a minha presença. Ele não queria que eu continuasse falando. Eu lembro que ele estava com um guarda-chuva, ele começou a me cutucar com um guarda-chuva. Eu falei, caramba, não sabia que era assim. Pregar o Evangelho tem esses negócios. Um dos 4 tinha um interessado, mas tinha um que estava me rejeitando e, não, dá licença, cutucando. Eu falei, não, tá bom, eu estou indo embora. Se você morrer hoje, você vai para onde? Aí ele regalou o olho assim e eu fui embora. Falei, está pregado o Evangelho, estava falando de Jesus. Mas há oposição. O que eu quero trazer aqui para nós é que existe essa oposição. Nós temos aqui, no livro de Atos, quando a gente observa, capítulo anterior, capítulo 12, nós vemos essa perseguição por Herodes, né, o rei Herodes. Agora nós temos uma oposição com um falso profeta. E é isso que Satanás faz. Satanás não traz muitas coisas novas para enganar o povo, não, para enganar os seres humanos. Ele não precisa trazer coisas novas. Satanás é velho, traz coisa velha, mas dá certo. A perseguição por meio do Estado, por meio da força, intimidando com morte, com sofrimento sobre a igreja, mas também com o falso profeta. O falso profeta, o falso ensino. E esse Elimas aqui, então, ele procurava afastar o procônsul da fé. E é isso que Satanás faz, tenta afastar os homens do Evangelho, afastar as pessoas de Jesus, cegar as pessoas ou mantê-las cegas, para que não vejam a glória de Jesus Cristo, para que não vejam no Evangelho a glória de Deus e permaneçam no estado de trevas. Então, no verso 9, nós temos aqui Lucas descrevendo, todavia Saulo, também chamado Paulo. Aqui é a primeira vez que Saulo recebe o seu nome aqui, romano. Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome romano desse homem.
E aqui nos diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Saulo recebeu o Espírito quando Ananias impôs as mãos sobre ele. Mas aqui está dito que ele, cheio do Espírito Santo, ele então age. Então a ideia é que o crente, ele tem o Espírito Santo. Mas há certos momentos que o Espírito Santo pode encher essa pessoa para determinada ação, para capacitá-lo para algo. É interessante que essa capacitação aqui é exatamente para a batalha espiritual. Assim como Cristo foi revestido do Espírito, quando o Espírito veio sobre Cristo, o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, por Satanás. E aqui então o Espírito Santo enche Saulo, enche Paulo, e Paulo então diz o seguinte para esse homem. Verso número 10. Elimas, você é um cara tranquilo. É isso que o texto diz? Ó filho do diabo. Paulo não alivia a situação. Cheio do Espírito Santo, ou seja, dirigido pelo Espírito, o que ele diz? Filho do diabo. Você é um filho do diabo. Ah, mas isso é ofensivo, pastor. Não sei. Aqui é o Espírito Santo que estava falando. Tá? O apóstolo Paulo dando ali uma palavra sobre esse homem. Filho do diabo, cheio de todo o engano. Né? Enquanto Paulo está cheio do Espírito, ele está dizendo, você está cheio do engano. Você está enganando as pessoas. É isso que enche a sua vida. Cheio também de toda malícia. O cara está pensando no dinheiro dele, está pervertendo a fé, está se opondo aos missionários para manter aquele homem ali nas trevas. Inimigo de toda a justiça. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Ele era alguém que já desviado desde o Antigo Testamento e agora se opondo ao Evangelho. Pervertendo os retos caminhos do Senhor. E aí, Paulo dá aqui a ele uma maldição. Verso número 11. Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor. O que Paulo está dizendo é o seguinte, a mão de Jesus está sobre a sua vida. A mão de Deus às vezes vem para abençoar, aqui ela está vindo para dar uma quebrada nesse homem. A mão do Senhor está sobre ti e ficarás cego. Saulo teve essa experiência de ficar cego ao se encontrar com Jesus. E nessa cegueira, ele tem um tempo para pensar, para meditar, para entender quem é Jesus, o que ele estava fazendo, o que a palavra de Deus diz. E aqui é interessante que há também misericórdia da parte de Jesus sobre esse mago. Observe aí no verso 11. Ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Então, esse juízo é temporário. Mas se você não mudar de vida, será um juízo eterno. Há uma misericórdia aqui sobre esse mago. Muda de vida, sai dessa. Chega. E ele então fica cego. E a palavra aí no verso 11, a segunda parte, no mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade. Aquilo que Paulo falou foi por meio do Espírito Santo. E na mesma hora aquele homem então fica cego. Cai sobre ele névoa e escuridão. Ele já estava em trevas. Já estava nas trevas, já era cego. Mas agora isso acontece fisicamente. E ele então anda à roda e procurava alguém que o guiasse. Estou cego, me ajuda aqui. Ele que era o conselheiro do procônsul, que tinha ali sabedoria, que enganava as pessoas, agora ele precisa de ajuda. Andando à roda, procurava alguém que guiasse. E aí nós temos aí o verso 12, encerrando esse texto. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Esse milagre aqui, esse juízo temporário sobre a vida desse homem, teve um efeito de salvação, teve um efeito positivo sobre o procônsul, que já estava ali interessado nos missionários. A ideia é mais ou menos que esse mago, ele estava desacreditando de Barnabé e Saulo. Barnabé e Paulo, não, eles são falsos profetas. Então há uma batalha aqui. E no fim das contas, os missionários
vencem aqui. A mão de Deus vence, o poder de Deus vence. E o falso profeta é desmascarado. Ele é o falso profeta. A mão do Senhor está contra ele. Então, aquilo que os profetas estão dizendo, aquilo que que os missionários estão dizendo, é verdade. E está carimbado com o selo de Deus, com o Espírito de Deus, com o poder de Deus. Esse homem é um farsante. Ele é um enganador. E ficou provado isso para o procônsul. Nós não vemos mais o nome desse Sérgio Paulo. O texto não nos diz se foi uma conversão genuína ou se não. Mas podemos entender que sim, Lucas não descreve mais nada. Ele diz esse resultado dizendo que ele creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Esse é o nosso texto. Eu quero encerrar aqui para nós, trazendo algumas aplicações práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar, meu desejo, a minha oração é que nós possamos anunciar o Evangelho, que nós possamos ter a coragem de falar. Falar de Jesus. Conversamos muitas coisas, ouvimos muitas coisas, mas muitas vezes nós não temos coragem, porque nós achamos que as pessoas ficarão ofendidas com o Evangelho. E se ficarem ofendidas com o Evangelho? Qual o problema? É o que você crê, não é? Então ela se ofende com você também. Com aquilo que você crê, com a sua fé. Nós temos que ser mais incisivos na pregação do Evangelho. Falarmos do Senhor, tempo e afora de tempo. No nosso texto aqui nós temos esse chamado desses homens específico para atuar em uma área específica, como missionários da igreja. Então, se você tem sido chamado, se você tem sentido o chamado da parte de Deus, de servir em uma área específica da igreja, de ser um missionário, de ser um pastor, de ser um presbítero, de ser alguém que serve a Deus, que adora a Deus servindo, faça. E se for o Espírito Santo de Deus te chamando, ore a Deus, jejue, peça a direção do Senhor, converse com a liderança, converse, pastor, queria conversar com o Senhor, queria conversar contigo. Tenho sentido um desejo esquisito na minha vida de servir em tal área. Vamos orar. Vamos buscar a direção do Senhor para isso. Temos, como dissemos no culto passado, temos um tempo para servir ao Senhor. A nossa vida não é infinita aqui. A sua vida vai passar. Você tem um tempo determinado. A sua existência aqui está marcada. E aí? Para onde nós vamos? Serviremos ao Senhor? Serviremos a nós mesmos? Aonde está, de fato, o nosso coração? Além desse chamado, nós temos aqui essa direção específica do Espírito Santo sobre a igreja. E aqui eu quero trazer mais uma vez a ideia dos pequenos grupos. Nós temos entendido, pela palavra de Deus, que nós precisamos ter mais comunhão uns com os outros. A comunhão faz a igreja ser igreja. Por isso a ideia dos pequenos grupos, para facilitar a nossa comunhão. Então, perto da sua casa, tem um grupo se reunindo, tem um pequeno grupo que está ali atuando. Então, eu faço aqui um apelo a você. Se reúna, participe. É uma vez na semana, no meio da semana. Temos 2 grupos se reunindo na quarta e 2 grupos se reunindo na quinta. Vai lá, participe, veja. Veja se é bom. Será que é bom? Se você não for, você não tem como dizer se é bom ou se é ruim. O ideal é que você vá e experimente. Né? Eu posso dizer aqui para você várias coisas. Né? Por exemplo, esses dias eu comi um doce. O doce ele era de goiabada, com um doce de leite, uma mistura. Posso descrever aqui para vocês como era, mas se você não experimentar, você nunca vai saber. Então, participe dos pequenos grupos. Tá? São 4 grupos espalhados aí pela nossa região. Temos entendido que essa é a direção de Deus para nós. Nesse momento, entendemos que o Espírito Santo tem movido essa igreja para esse lado. Comunhão. Precisamos melhorar a nossa comunhão. E, por fim,
Ao pregar o evangelho, saiba que haverá oposição. A oposição na pregação do evangelho não é um sinal de derrota da nossa parte, mas é um sinal que nós estamos no caminho certo. A luz incomoda as trevas. Eu nunca sofri perseguição. Então comece a anunciar o evangelho. Comece a pregar a palavra de Deus, que você vai ver o tanto que incomoda. Como as trevas se levantam contra alguém que anuncia o evangelho, que está à frente, que está proclamando a salvação. E aqui nós temos a mão de Deus abençoando esse trabalho, esse plano missionário, os primeiros missionários da história aqui estão sendo abençoados por Deus. A batalha acontece, mas a vitória procede também do Senhor. Então nós temos essa esperança, que quando pregamos o evangelho, Deus operará, Deus fará suas maravilhas, Deus converterá o pecador, não somos nós. A nossa missão não é converter ninguém, é anunciar. E o Espírito Santo de Deus fará aquilo que é impossível para nós. Você ama o seu parente que não conhece ao Senhor, você ama aquele seu amigo que não crê no Senhor Jesus, então pregue o evangelho. Pregue o evangelho para ele. A melhor forma de você mostrar para ele que você ama é pregar Jesus. É oferecer a ele a salvação. E é papel nosso, papel da igreja, é um privilégio, como eu disse no início, servirmos ao Senhor. É um privilégio anunciarmos o evangelho. Anuncie a palavra de Deus. Nosso desafio essa semana é anunciar, pregar o evangelho, falar de Jesus. Provavelmente você já tem alguém no seu coração, na sua mente, que você queira evangelizar, ou que você já esteja incomodado com essa pessoa, com isso, com essa situação. Mande uma mensagem, mande um áudio, ligue. Olha a facilidade que nós temos nos nossos dias. A gente consegue falar com pessoas do outro lado do mundo, através da internet. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe na sua vida cristã, no seu processo de santificação e, em especial, também no anúncio da palavra de Deus. Que Deus abençoe e fortaleça também a nossa igreja, como uma igreja missionária, uma igreja que envia pessoas, que levanta pessoas. Que do nosso meio também possa surgir missionários, pessoas comprometidas em levar o evangelho do Senhor aos confins da terra. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela instrução do Senhor. Nós compreendemos que o Evangelho deve ser levado aos confins da terra, assim como chegou até nós e nos trouxe salvação. Que o Senhor nos use também como pessoas no nosso dia a dia, no nosso círculo ali de convívio. Que o Senhor nos dê do Teu Espírito Santo, porque sabemos que por nós mesmos, ó Deus, não faremos. Precisamos de Ti. Precisamos ser cheios do Teu Espírito para que a nossa boca possa anunciar o Evangelho. E assim também pedimos pela nossa igreja, como comunidade, como congregação, que o Senhor nos dê capacidade, visão, recursos, ó Pai, para enviarmos missionários, para sustentarmos esses irmãos enviados pelo mundo afora. Oramos pelo nosso irmão Baca, pelo seu estudo, pela sua capacitação aqui no Brasil. O Senhor o ilumine, que ele possa ser, ó Deus, suprido e abençoado também por essa igreja. Oramos também pelos nossos irmãos que estão nesse momento, ó Pai, no Iraque, a família do Rony, anunciando também o Teu Evangelho. Oramos assim para a honra do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.